Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aí em mais um dia de live, leitura de Provérbios. Aí para quem não sabe aí o que está acontecendo, né? O que o Roger está aparecendo aí na tela aí? Eu fiz uma proposta para mim mesmo de fazer a leitura, de viver uma experiência, leitura de Provérbios, todos os dias de julho. Todos os dias de julho, são 31 dias, Provérbios, aqui pela Bíblia que eu tô lendo. Eu sei que já é de conhecimento de muitas pessoas, mas isso aqui está separado em 31 capítulos. Separei 31 capítulos para leitura durante os 31 dias. Qual que é a proposta, a intenção do livro de Provérbios? O livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. E devemos buscar então a sabedoria. Essa é a nossa missão, a nossa intenção aqui com a leitura de Provérbios. Aqui eu vou ler a introdução de Provérbios aqui, segundo essa Bíblia. Provérbios, introdução. O que é um provérbio? Um provérbio secular procura exprimir uma verdade geral, não absoluta, como um tolo e seu dinheiro logo se separam. Normalmente é conciso, ou seja, é breve, mas rico de significado. Sem luta não há lucro. Um provérbio é prático, oferece um conselho útil no mundo real. É melhor prevenir do que remediar. Essa é uma outra frase. É para ser aplicado. O leitor deve considerar as mudanças que precisa fazer em sua vida à luz do provérbio. Aí uma outra citação. A educação começa em casa. Um provérbio é derivado de observações perspicazes a respeito do funcionamento normal da vida. A pessoa que cria um provérbio revela-se muito inteligente e perceptiva, capaz de ver aquilo que geralmente é verdade e tirar conclusões acerca disso. Aí uma outra citação: a caneta é mais poderosa do que a espada. A palavra é mais poderosa do que a espada. A palavra, ela é secular. Eu, como estou em fase final de escrever do livro que estou escrevendo, se chama Engenharia das Emoções, eu tenho estudado mais do que sempre sobre as questões emocionais e sobre a espiritualidade. Para estudarmos sobre espiritualidade, talvez nada melhor do que estudarmos o mestre de todos os espíritos, o maior de todos, Jesus Cristo. E eu, como sempre, né, toda vez que é citado o nome dele, parece que vai direto no nosso coração, né? Fala a palavra Jesus Cristo. Parece que a palavra ela rompe barreiras e atravessa tempos e séculos. E chegamos nos dias de hoje, apesar de que Provérbios não é escrita de Jesus, né, propriamente. Disse de Salomão, mas o estudo espiritual é provindo de Jesus, e a palavra, a Bíblia Sagrada, toda ela é sob inspiração divina. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 4, título A sabedoria é suprema. A sabedoria é suprema. Então já entendemos, né? Que é supremo.
sabedoria suprema. Eu vou ler aqui no computador, como sempre menciono aí nas lives, né? Aqui no livro, na Bíblia, tá aqui, mas aqui no computador vocês podem acompanhar aí no próprio site da Bíblia King James mesmo, vocês conseguem ter acesso. Escreve lá BKJ ou Bíblia King James, Provérbios 4. Aí vocês vão estar lendo a mesma coisa que eu estou lendo aqui. Bom? E é a mesma coisa que está aqui na Bíblia. Então vamos lá. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te preservará. Ama-a, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquire a sabedoria e com toda tua aquisição adquire entendimento. Isso daqui eu mencionei nas outras leituras, em Provérbios 1, 2, 3, hoje estamos aqui no 4, e é enfatizado em todos os capítulos. A sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquire a sabedoria e com toda a tua aquisição adquire entendimento. A gente passa por um processo para o entendimento. Primeiro nós geramos o conhecimento. Posteriormente, nós fazemos o discernimento entre o que é bom e o que é ruim. Somente depois dessas duas etapas, nós conseguimos praticar o que foi conhecido e o que foi discernido. Nós colocamos em prática. É na prática que a gente gera o entendimento. Porque, assim como dito, muitas coisas, eu estou repetindo aqui muitas coisas, né? Hoje já estamos aqui no 4º dia da leitura de Provérbios e muito já foi dito. Por isso, se algumas coisas você não tiver entendimento aqui hoje na live, volta. Temos outros 3 vídeos anteriormente e tá muito bem explicado sobre o que eu penso sobre isso. É somente através da prática que nós geramos entendimento. Nós conhecemos muitas coisas. Aí fazemos o discernimento do que é bom e ruim. Posteriormente nós colocamos em prática o que a gente considera bom ou ruim. Aí depende da sua escolha. É da sua decisão. Nós colocamos em prática e nós conseguimos entender o porquê disso tudo, por que isso é bom e por que isso é ruim. Por isso muitas pessoas, antes elas erram para depois aprender. Por quê? Porque com erro também aprende, não é só no acerto. É bom que você gere o conhecimento, né? Consiga fazer o discernimento e depois colocar em prática. Mas não deixe de praticar, porque é na prática que a gente entende o que tiver de ser entendido, porque Deus, na sua perfeição, Ele sabe o que nós precisamos, o que cada um de nós precisa aprender. Eu tenho recebido alguns feedbacks que a voz muda conforme eu vou me distanciando, eu vou me aproximando. Então, depois na live, quando ela fica gravada, o Reels, né, fica gravado
depois some essa alteração aí, mas durante a fala aqui, muitas vezes no que eu me afasto ou no que eu me aproximo, muda a voz aí. A sabedoria é a principal coisa. Isso daqui é de suma importância. Está escrito aqui, está muito claro. É a principal coisa. Então, vamos para o versículo 8. Exalta-a e ela te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Quando se refere a ela, né, sempre falando sobre a sabedoria, tá? Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Então, o que nós conseguimos entender sobre graça e sobre glória? É aquilo que foi dito em outras lives. Isso tudo que eu estou tentando explicar aqui são coisas invisíveis aos olhos. Até a própria leitura da Bíblia, a leitura sagrada, quando nós buscamos entendimento que vem do nosso Criador, a leitura ela não é somente uma interpretação de texto, você não interpreta palavras, você precisa sentir essas palavras. Ela emite uma frequência que, através somente da leitura, você não consegue entender. Por isso, o discernimento é muito importante, saber o que é sabedoria e o que é inteligência. Ok? Vamos lá. Versículo 10. Ouve, ó filho meu, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. O que isso significa? Recebe meus dizeres e os anos da tua vida serão muitos. Muitas pessoas, né, a gente acha que a vida aqui na Terra é para sempre, mas esse para sempre para muitas pessoas não é tanto tempo assim, tá? Só que o que quer dizer que os anos da tua vida serão muitos? Não é que só será prolongada a sua vida, mas é que a sua vida, um ano dela vai valer por muitos anos. Uma vida em sabedoria, uma vida em busca do que é sagrado, um ano vivido é multiplicado. Imagina quando você, da sua maneira, no seu contexto, você consegue levar palavras de sabedoria para outras pessoas. A multiplicação que ocorre na tua vida, ao multiplicar isso para outras pessoas, isso gera exponencialidade. Uma eleva a outra. Por isso é muito importante que nós, né, busquemos a sabedoria, mas na tentativa de levar para outras pessoas também, isso gera uma exponencialidade. Como diz aqui no versículo 10, recebe meus dizeres e os anos da tua vida serão muitos. Pro 11. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres não tropeçarás. Apega-te rapidamente à instrução, e não a deixes ir. Guarda, porque ela é a tua vida. Apega-te rapidamente à instrução e não a deixes ir. Guarda, porque ela é a tua vida. Aqui nesse versículo de número 13, tem muito do que nós vivemos nos dias atuais, principalmente, né? Que é uma palavra, se você procurar aí nas hashtags, aí, ela é uma coisa que muito tem se falado e muito instruído e muito buscado, que é a tal da procrastinação.
Eu já gravei um vídeo sobre a questão da procrastinação, só não publiquei ainda. Vai estar lá no canal em breve. Tem que fazer a edição dele e logo estará lá disponível. Mas a procrastinação, ela atrapalha muito. Já logo eu falo aqui, já adianto, né? A procrastinação, todo mundo procrastina. Nós sempre deixamos coisas para depois. Isso é uma coisa natural da vida, procrastinar. Porque nós precisamos, antes de tudo, buscarmos a sabedoria e conseguirmos ter discernimento. Quando nós fazemos discernimento, aí você vai entender. Procrastinar, ok procrastinar. O que não é ok é você procrastinar coisas que são muito importantes na sua vida. Procrastinar o almoço, talvez comer um pouco depois, tá tudo certo. O que você não pode procrastinar é você liberar o perdão para alguma pessoa que você sente. É você dizer que ama uma pessoa quando você sente isso. Então essas coisas não são procrastináveis. É você ter um projeto já até colocado no papel, mas você não colocar isso em prática. Isso é procrastinar coisas importantes. Então procrastinar, todo mundo procrastina. Você não pode procrastinar coisas importantes. Isso gera inúmeras consequências, inclusive físico-mentais, na própria pessoa que assim age. Versículo 14. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa distante. Apenas fazendo aqui, eu acho que eu não falei, né? No 13 ali sobre a questão da procrastinação, fala aqui no versículo 13, apega-te rapidamente à instrução. Ou seja, foi instruído, recebeu o conhecimento, já faz logo discernimento, coloca em prática e gere o entendimento disso daí. Colherá frutos maravilhosos durante a sua vida. Mas não fique deixando para muito depois coisas que são importantes. Apega-te rapidamente à instrução e não a deixes ir. Guarda, porque ela é tua vida. Esse daí é um ensinamento sagrado que explica muito sobre a questão da procrastinação. No meu vídeo eu falo sobre a questão da procrastinação, mas é sobre produtividade, sobre gestão emocional. Mas espiritualmente já está escrito em Provérbios: apega-te rápido à instrução. Versículo 16. Porque eles não... tem que ler o 15 aqui. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa distante, né, dos ímpios. Aí no 16, porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano e ficam sem sono, se não fizerem alguém cair. Então, os ímpios, eles perdem o sono mesmo, porque se não fizer alguém cair, eles nem dormem. Não fiquem em paz. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu acho que vocês devem ter mais ou menos o mesmo sentimento que eu aqui. Eu vou procurar o que significa vereda. Vereda. Caminho estreito, senda, sendeiro, caminho secundário pelo qual se chega mais rapidamente a um lugar ou um atalho. Seria um atalho. Então, eu procuro o significado do que é a palavra para eu conseguir sentir a frequência do que está sendo dito ali. Tá? Não significa que a palavra por si só ela diz tudo, né? Mas nós precisamos encaixar ela num contexto que eu não estava nem tendo entendimento aqui. Estou no 4 já senti a frequência nos outros e senti apenas hoje a necessidade de buscar o que significa vereda, para você ver que não é a interpretação de texto, e sim sentir a frequência do texto. Tá? A palavra ela é poderosa, ela criou o universo.
Pode ler lá em Gênesis 1. A palavra criou o universo. Então, ela é poderosa. Versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pá, valeu aí, meu amigo. Tamo junto. Um grande abraço. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Olha só, né? O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. A pessoa ela tropeça e nem sabe no que ela tropeçou. Esse é o caminho de quem não busca a sabedoria. Quando a gente deixa ela ao acaso, quando nós não temos a decisão, não tivemos conhecimento, não fizemos discernimento, não praticamos, não geramos o entendimento, a nossa vida ela fica ao acaso. E muitas vezes a gente acaba tropeçando. Quem não, né? Eu tropecei inúmeras vezes, mas porque sempre estive em busca da sabedoria, eu consegui identificar quais foram as coisas que geraram esse tropeço. Tem muita gente tropeçando até hoje e nem sabe o que está acontecendo. Não consegue se validar, olhar para dentro de si e ver que muitas coisas que são provocadas na nossa vida foram as nossas escolhas, não foram as outras pessoas. Não se apegue às falhas dos outros, mas se apegue sim à sua correção, constante e sempre. Sempre busque se corrigir. Isso é uma coisa que a gente aprende quando a gente está estudando sobre a questão do perdão. Mais adiante trataremos sobre esses assuntos. Então aqui, ó. Versículo 20. Eu acho muito lindo quando está escrito assim, ó, filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Isso daqui encontramos em Provérbios 1, talvez no versículo 1, está lá dizendo, né? Inclina o teu ouvido à sabedoria. De novo caímos aqui numa questão que eu sempre reforço, sempre digo muito, inclusive nas mentorias que eu tenho faço atendimento em mentorias, eu sempre digo muito sobre essa questão do desenvolvimento dos sensores. Quando você desenvolve sensores, você consegue identificar o seu ambiente, fazer leituras, inclusive, principalmente, a si mesmo, né? O desenvolvimento dos sensores. E na Bíblia, em Provérbios, está escrito muito sobre isso, né? Inclinar os teus ouvidos aos meus dizeres. Por que fala, é uma ordem, inclina o teu ouvido aos meus dizeres? Isso daqui não é dica, não é conselho, isso daqui é uma ordem sagrada. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Por que o ouvido? Porque o ouvido é um sensor. E ele não é naturalmente inclinado à sabedoria. Nós sabemos que naturalmente o ser humano, a gente observa pela lei da gravidade, por exemplo, a lei da natureza, nós somos inclinados a sempre cairmos. Essa é a nossa inclinação, essa é a nossa tendência. Por isso o esforço gera bons frutos e não o acaso. O acaso não gera bons frutos, você vai acabar tropeçando e não vai saber nem onde tropeçou. O esforço gera bons frutos, então aqui é uma ordem explícita. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não é dica, não é conselho, não é dizer popular, isso daqui é uma escritura sagrada. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Desenvolva sensores. Sempre esteja inclinado às coisas que são sagradas, ao nosso Criador, ao Rei do Universo, ao grande arquiteto do Universo, ao engenheiro do Universo. Não importa muito a nomenclatura que você dê para isso. Existe o Criador disso tudo, de tudo que é mais sublime, de tudo que é sagrado, e é Deus. Versículo 21.
Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Ai, ai, é tão bom, né? Eu me coloquei nessa experiência de fazer a leitura de Provérbios. Eu vi muito falar sobre Provérbios. Eu estudei muitas pessoas quando diziam nos estudos que eu participei sobre espiritualidade, muito ouvi sobre Provérbios. Já li muitas coisas, assim, aqueles posts quando tem uma frase, um versículo, né, sobre Provérbios, e sempre toca o coração, mas eu nunca parei aqui, abri a Bíblia, parei para ler Provérbios, não para ler apenas assim questão com os olhos, igual a gente lê o jornal. É ler com a frequência do coração, é ler com o entendimento que vem do alto, que vem do sagrado. E é muito lindo isso daqui. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Isso daqui é maravilhoso. Guarda-os no meio do teu coração. Ou seja, imita a frequência da sabedoria. Não fique apenas espalhando coisas por aí. Guarda-os no meio do teu coração, e a partir daqui, essa frequência aqui, ela chega em lugares que você não tem controle. Você não sabe onde vai parar. Eu posso dizer isso daí porque eu me coloquei na experiência também de criar conteúdo, né? Então eu tenho um canal onde lá tem alguns vídeos que foram publicados, e para minha surpresa, no final de junho, eu até postei nos stories aqui, criei no começo, acho que foi no finalzinho de maio, mas eu postei bem no começo de junho, e eu comecei, antes eu nem participava em redes sociais, aí quem me conhece, quem acompanha alguma coisa aí sabe. Eu não participava muito dessa questão das redes sociais. Eu coloquei o vídeo lá e tal, comecei a publicar, foram 5 ou 6 vídeos, alguns shorts lá e tal. E eu tive uma surpresa no relatório que eu recebi da plataforma. Foram 11.500 visualizações. 11.500 pessoas assistiram os vídeos. Ou seja, a gente não tem o controle. Se dependesse apenas das pessoas que me seguem, apenas das pessoas que têm contato comigo, eu teria 2, 3 aí visualizações. Mas foram 11.500. Olha só. O controle não é nosso. Obviamente estamos falando sobre algoritmos aqui, mas quando a gente fala sobre a lei da criação, foge do controle. Totalmente. 22, versículo 22, ainda em Provérbios 4. Porque são vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. Vida e saúde para toda a sua carne. É vida para o espírito, né? E saúde para o corpo. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Aqui tem um ensinamento, né? Que os teus olhos, tudo tem, né? Mas eu observei aqui agora. Que os teus olhos olhem para frente. Os nossos olhos, eles devem mirar para frente. E que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Ou seja, né, quando nós fechamos os olhos, os nossos olhos, eles olham para dentro da gente, né? É para dentro, sempre o olhar tem que ser para dentro. A correção, né, o julgamento, esses sensores naturais nossos físicos, eles observam e tudo, né? Mas o olhar
da frequência, ele deve ser quando os olhos fecham, né, que a gente não enxerga mais nada, é o que nos resta, é o que está dentro de nós mesmos. Pondera a vereda de teus pés, e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Então pondera, adquire conhecimento, né? Isso são palavras minhas, né? Pondera a vereda de teus pés, que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Então, agora palavras minhas adquira conhecimento, faça discernimento, coloque em prática, gere entendimento, busque a sabedoria com a frequência do coração, mas estabeleça, declare para a sua vida, determine. Foi assim que está em Gênesis 1. Toda a criação do universo foi através de declarações, determinações, né? Foi através da palavra. Então, primeiro pondera, ou seja, conhece, faça discernimento, pratique e gere entendimento. Faça ponderação aos teus caminhos e estabeleça os seus caminhos. Versículo 27 e final de Provérbios 4, capítulo 4. Não te vires nem para a direita, nem para a esquerda. Remove o teu pé do mal. A partir do momento que você estabelece o caminho, não fique se inclinando para um lado ou para o outro, não. Se tocou o seu coração, a frequência nivelou, está lá, alinhado. Emoção, né? Espírito, emoção e o mundo real, segue adiante. Confie em você mesmo. Confie no seu coração. Faça sempre essa ponderação. Conhecimento, do discernimento, da prática, entendimento. Estabeleça na sua vida, declare para a sua vida os seus caminhos. Faça essa determinação, sempre na frequência do que é alinhado com o nosso Criador. E essa é a mensagem de hoje, capítulo 4 de Provérbios. Agradeço a todos que fizeram parte aqui da live, quem pôde participar, quem não pôde também participar e está assistindo depois. Eu sei que muitas pessoas assistem depois. Então, eu agradeço do fundo do meu coração e, como praxe aqui, eu encerro com uma pequena oração. Tá? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Criador, Rei do Universo, agradeço mais uma vez pela Tua presença, pela dádiva da vida, pela nova oportunidade que o Senhor sempre nos oferece, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Guia-nos com sua sabedoria e humildemente peço que sempre seja aberto o acesso à sua sabedoria, ao seu amor, e que possamos nós aqui, como humanos, como seus filhos, experimentar uma vida de graça, uma vida de glória, uma vida que possamos honrar o Teu nome, honrar nosso pai, nossa mãe, honrar a família, a nossa casa, nosso trabalho, que todas essas coisas sejam tocadas por todo o Seu amor, por toda a sabedoria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a nossa semana. Nos encontramos amanhã aqui novamente com o capítulo 5 de Provérbios. Um grande abraço. Fiquem com Deus.